algumas críticas têm circulado em torno da bancada federal e dos senadores, né, Marcos, acho que foi a menor quantidade, pelo menos, de dinheiro liberado no ano passado, acredito que tenha sido isso, para o estado do Piauí. Como é que o senhor avalia o seu primeiro ano na Câmara Federal? Vamos dizer, foi uma escola. Esse ano de 2012, o senhor acredita que muito mais possa ser feito? É um prazer estar aqui pela primeira vez em 2012, no seu programa logo, muito bonito o cenário, mudou. Aqui é o provisório, não para um cenário maior, se Deus quiser. Tá ok. E Elcio, com certeza, eu já havia me manifestado por várias oportunidades, já no primeiro semestre do ano passado, que teríamos muitas dificuldades em votações importantes, como a PEC 300, que não vingou. Não era que eu queria ser pessimista, mas sou muito realista e não gosto de criar falsas expectativas para a frustração não ser pior. Já havia alertado sobre a questão da distribuição dos royalties também, que também não virou realidade, pelo menos até agora. Esperamos que possa vir a acontecer, embora eu ache muito difícil. Não é querer ser pessimista novamente, mas eu prefiro não jogar para a plateia, não criar sonhos ilusórios, como a maioria dos políticos gostam de fazer, infelizmente. É por isso que a classe política, Yeltsin, é desprestigiada e, às vezes, muitas das vezes, não é valorizada pela população e é desacreditada pela população. Porque políticos, às vezes, gostam de falar demais, prometer demais, quando, no íntimo, ele sabe que aquela realização não vai acontecer. Esse é o defeito dos políticos, criar falsas ilusões na população, e isso eu não faço. O Piauí está desprivilegiado no cenário federal? Perdemos a Codevasp agora. Eu acho mais importante do que cargos, na minha opinião pessoal, porque eu não fui atrás de nenhuma indicação a nível federal deste quilate. A minha única indicação federal, sempre foi bem claro, foi a indicação da superintendência do IBAMA, a única indicação que coube em uma reunião interna da bancada, que não houve discussão, mas a partir do momento que todos os integrantes de um poder passam a brigar por uma indicação de um cargo, e havendo divergências, porque não houve complicações na indicação dos cargos da bancada dos deputados federais e senadores, dos cargos normais aqui do Piauí, porque houve consenso. Então, a partir do momento que nessa indicação não houve consenso, a presidenta Dilma é sensata, ela percebe que há uma divergência e, ao mesmo tempo, tira do roteiro o Piauí, como aconteceu. É a minha opinião pessoal, houve divergência. Deputado, inclusive, o que se noticiou é que essa indicação do Guilherme, que é pernambucano, apesar de já ter trabalhado também aqui no Piauí, ela recebeu o endosso dos 3 senadores, o Wellington Dias, João Vicente e também o Ciro Nogueira. Ciro que recebeu seu apoio também na campanha dele. Vocês chegaram a conversar sobre isso? Ou que opinião o senhor tem sobre esse endosso dos senadores piauienses para um cargo indicado a um pernambucano? Não, eu não participei de nenhuma discussão, não tenho nada a ver com indicação de Codevasp, não participo dessas grandes negociações, ou tenho a convicção que o mais interessante do que indicação de cargo A, B, C ou D é que os recursos venham para o nosso Estado, que as ações da Codevasp ou de qualquer órgão federal venham para o nosso Estado. O que a gente tem visto no Brasil é que realmente não vai para o Estado se o Estado não tiver alguém no comando de alguma coisa, né? Veja o exemplo, apesar de absurdo, do ministro da Integração, Fernando Bezerra, que destinou 90% da sua pasta exatamente para o Estado de Pernambuco. O senhor não acredita que ter um piauiense num cargo, por menor que seja esse cargo, ainda é melhor do que não ter nenhum? Não, claro, se fosse para ter um piauiense, claro que é sempre bem melhor. O acesso, a convivência, a relação. Já tivemos piauienses em alto poder do escalão, inclusive no governo Lula. Mas, se não tivermos a indicação de um piauiense, mais que as ações possam vir. O senador João Vicente Claudino acabou de emplacar um assessor dele, o próprio senador Ciro Nogueira também emplacou um assessor dele, inclusive deixou a Gespisa no cargo de direção a nível nacional do trânsito. Esperamos que as ações sejam encaminhadas para o Piauí. Sinceramente, lá em Brasília,
Eu fiquei satisfeito de ter empenhado 7 milhões de reais. Pode ter sido pouco, mas foi um dos deputados federais novatos que mais conseguiu empenhar recursos para um ano de primeiro mandato. Conseguimos empenhar recursos a nível do esporte, da infraestrutura. Então, foi um montante que eu considerei até razoável para as dificuldades encontradas no ano passado. Esperamos que esse ano melhore, mas eu acho que está no momento de esquecer cargos, se foi Piauí, se não foi, isso é passado. Vamos lutar por outras melhorias, por ações. A presidenta Dilma está devendo, não veio nem o Piauí ano passado, está devendo, além dos recursos, dos montantes maiores de recursos, a sua presença mesmo, a moral aqui no Piauí. Ela foi muito bem votada, né? Foi bem votada para que uma palavra dela chegue aqui o Piauí e diga o que é que vai realizar, o que é que tem para o Piauí. Essa população maciça, a maioria que votou nela, acreditou nela, e nós esperamos isso. Eu, como deputado federal, tenho um crédito de confiança à nossa presidenta, porque temos que respeitar a maioria da vontade popular. Teve dificuldades ano passado, várias crises, várias denúncias de corrupção, vários ministros caíram. Então ela teve um ano muito conturbado, foi seu primeiro início, ela é diferente do presidente Lula. Lula tem um estilo, ela tem outro, então foi um ano de crédito, mas agora esse segundo ano é um ano de cobrança muito maior, que não só o deputado Barros, mas todos os deputados federais e senadores. Eu digo que a cobrança vai ser maior, a exigência vai ser maior e não terá mais desculpas para esse ano de só cortes, tudo negativismo. Não, queremos ações. Esse ano não é mais o ano das conversas, é o ano das realizações. Bom, e o que é que o senhor tem visto aí? O senhor passou esses dias agora no Novo, né, virado aqui na capital, acredito eu que esteja acompanhando essas manifestações aqui em prol da redução do preço da passagem e a gratuidade da segunda passagem. Como é que o senhor está vendo tudo isso? E é uma ação da Prefeitura Municipal. Eu como estou com o nome à disposição para disputar a Prefeitura, meu nome foi colocado à disposição da população, eu prefiro não emitir uma opinião mais contundente para não achar que é politização. Eu acho a pior coisa do mundo, em qualquer ação, a qualquer realização, é politização. Como se ouviram dizer que existiam assessores de pré-candidatos nessas manifestações. Eu prefiro, e estou analisando, em outras capitais, como é a integração do transporte coletivo, até para ter uma validade maior, o que eu posso declarar, porque tudo que eu vá declarar aqui, Elton, pode repercutir de maneira politizada. Eu torço que dê certo. Eu quero o bem da minha capital. Você acha que era necessário? O bem da capital teresina. A integração já é uma reivindicação de décadas, não é de hoje. Tudo que é de interesse público e coletivo, que vai servir para o bem da população, é necessário. Esperamos que dê certo. Existem falhas? Claro que existem. Mas eu prefiro dar um crédito, um tempo maior, para analisar e ver como é que vai se dar o funcionamento, para não tomar aqui uma decisão, um posicionamento precipitado. Precipitado, como se fosse quanto mais pior, melhor. Então eu prefiro analisar em outras capitais. Eu tenho uma assessoria analisando isso em diversas capitais do nosso Brasil, não só na área de transporte, mas em vários setores, mesmo porque eu não posso falar aqui de plano de governo, o que eu pretendo realizar em Teresina, porque é totalmente proibido. Nós só podemos falar disso depois das convenções, mas essas colocações, Eldes, que eu já vi muitos políticos darem uma opinião, às vezes, sem consistência, sem uma ideia mais, sem uma fundamentação. Eu prefiro me preparar melhor, conhecer melhor a realidade dos outros estados, para não querer politizar esse tipo de ação. Todos que dê certo. Todos que dê certo. Os estudantes têm razão em manifestar, claro, com a devida decência, com a devida paz e harmonia, reivindicar aquilo que acham que é melhor para a população. O prefeito está na sua ideia de querer um transporte coletivo melhor, tem que ser mais bem elaborado. Esperamos que tudo isso chegue a uma finalidade pública melhor, que é o bem-estar social da população. Vamos aqui às perguntas. Deputado, a ponte de Luzilândia vai ser concluída em que século, deputado? Está demorando mesmo, é verdade. A ponte de Luzilândia tem demorado vários anos.
estive lá ano passado em Luzilândia, deu uma adiantada, depois deu uma paralisada. Esperamos que este ano ela dê um avanço maior. Inclusive, emendas que foram colocadas lá foram também com a nossa participação. E está aí com a palavra agora o governador Wilson Martins, que já esteve lá, deu o seu aval que iria lutar pela conclusão da ponte, que é importante. Une ali 2 estados, sem dúvida. Importantíssima essa ponte, é uma luta nossa. Deputado, não tem como o senhor colocar um projeto de lei onde incentive os governos estaduais a ajudar na diminuição das passagens? Tem que ver com minha assessoria se um projeto de lei federal desse pode, tipo não pode, pode, né? né, Marcos? Não acredito pode. que não tem esse caminho. Não tem esse Lá caminho. Tem que ser executivo, né? São a nível de lei federal, né? Quem ainda pode mexer no transporte público municipal são os vereadores. São os vereadores. Que, aliás, ontem, alguns deles, tinham 5 vereadores ontem, Eudson, conversando com os manifestantes. Os 2 do PT, Décio Solano e Rosário Bezerra, o presidente Edivaldo Marques, o vereador R. Silva e a vereadora, no finalzinho da reunião, chegou a vereadora Tereza Brito. E o que se escutou lá é que os vereadores que votam ou pela licitação ou pela diminuição do tempo de concessão do serviço a essas empresas que hoje estão prestando o serviço de transporte público em Teresina, eles são votos vencidos. São votos vencidos dentro da Câmara, por isso que às vezes eles nem apresentam mais, né? Projetos nesse sentido. Deputado, como anda o processo de votação do risco de vida dos vigias? Espero que você seja a favor. É o vigia Roger? Né? É dos vigilantes. É um trampolim eleitoral também para muita gente esse negócio? Não, esse eu tenho visto pouco falar aqui no âmbito de mídia, não é? Eu acho que nada tem que ser trampolim eleitoral. Se toda reivindicação justa for trampolim para fins eleitorais, a gente não vai mais discutir nada. O que não se pode é você prometer algo que você não vê uma realidade bem transparente. Essa questão dos vigilantes é mais do que justo, o risco de vida deles. Bom, para a gente finalizar, 2012. PMDB, como é que ele está? Todo mundo já está conversando para alianças? Na verdade, a primeira pergunta é saber, o PMDB está unido por uma candidatura própria? Ou ainda tem... Eu escutei nesses dias ainda a gente dizendo que o PMDB está avaliando as melhores possibilidades de chegar na prefeitura, seja com o prefeito ou seja com o vice-prefeito. Eu vou falar novamente, Eudson. O PMDB... Quem procurou o deputado Marlos, não foi o deputado Marlos que procurou o PMDB. O PMDB que procurou. O PMDB procurou o deputado Marlos. Em agosto, inclusive, fizemos uma grande reunião, um grande encontro com o presidente nacional do partido. Hoje, quem está avalizando uma candidatura do PMDB aqui na capital, mais do que o PMDB estadual, é o PMDB nacional. Com o vice-presidente Michel Temer, com o nosso líder do partido no Congresso Nacional, com os ministros do PMDB, e são os que têm me dando muita força, bem como o presidente estadual do nosso partido. Então, eu sempre digo assim, o deputado Marlos tem um estilo, e o PMDB hoje tem que se adequar ao estilo do deputado Marlos. Não é o deputado Marlos que tem que se adequar ao estilo do PMDB. Então, eu fui muito bem claro quando fui convidado, que tenho a minha forma de fazer política, tenho os meus posicionamentos, que não iria me afastar das minhas atividades políticas em Brasília para priorizar qualquer tipo de campanha. Você sabe onde eu estive esse final de semana? Desde sexta-feira? Estive em Esperantina. Fazendo, claro, política também, mas estive na zona rural, no Canto da Palmeira, até mandou um abraço para Esperantina. Muita gente mandando abraço aqui de Esperantina para o senhor. Foram 3 dias maravilhosos que eu tive em Esperantina, várias reuniões, eventos esportivos, estive na abertura da Copa Norte domingo pela manhã, lá também no ginásio do Cais. Então, eu estou muito à vontade, tendo minhas andanças no estado do Piauí, e eu tenho certeza que o PMDB, se colocaram o meu nome à disposição, não contem comigo para qualquer negociata, para qualquer barganha, para qualquer situação, para querer poder emplacar outro tipo de situação política. Temos uma pré-candidatura colocada, só quem vai poder retirar essa pré-candidatura é a população.